Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita aí para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza? Vamos lá, pessoal. Videozinho de hoje é mais um vídeo, né, sobre o operacional do Renko. Tem o Renko 2021, né, e o Renko 2023. A gente já tem alguns vídeos no canal aqui, né, sobre esse operacional. Por quê, né? Primeiramente, o Renko 2021, né, todos esses setups foram feitos pelo Fabrício, tá? Fabrício Chafransky, lá do Um Dentista na Bolsa, né? Acho que a maioria do meu canal aí conhece, né? Mas aí você que veio de fora e não conhece, dá uma visitinha lá no canal dele que é bem bacana, tá? Ele fala sobre day trade, fala sobre opções, também fala um pouco sobre automação de estratégias. E ele é um ótimo criador de setups, né? Então, por causa disso, né, eu tenho criado alguns dos setups dele aqui, justamente porque são setups bem bacanas. Então vamos lá. O Renko 2021, quando ele foi criado, ele tinha uma forma, né, de fazer entrada. Depois o Fabrício fez uma atualização, né, e criou uma segunda forma. Então, essa primeira forma eu fiz um robô, né, que é o Renko 2021 Classic. Depois ele fez uma segunda forma que era uma forma atualizada que pegava os pullbacks, né, para fazer a entrada. Então eu também criei, né, esse segundo robô e depois mais para frente eu tive a ideia de juntar os dois, né? Então fiz um Renko 2021 Ultimate, né, que juntava os dois tipos de entrada. Beleza. Esse ano ele criou o Renko 2023, né, que é a atualização desse operacional. Ela não substitui, né, 100%, porque são estilos diferentes, né, são configurações diferentes. Mas é uma atualização, né? Então eu também criei um robô do Renko 2023. Aí você pode perguntar, né? Pô, mas e o 2022 pulou? Assim, o Renko 2022, o Fabrício já criou um robô, tá? Por isso que eu não fiz. Ele é um operacional do dólar, mas que também pode ser usado no índice. E você pode ter acesso a esse robô, né, do Renko 2022 no canal dele, tá? Então dá uma olhadinha lá. Eu vou deixar na descrição. E aí você confere lá. E assim, como já tinha muito vídeo do Renko 2021, 2022, 2023, né? O que eu pensei em fazer? Da mesma forma que eu fiz, né, com o MMV padrão e os Zeus, que eram bem parecidos, e juntei os dois, eu tive a ideia também de juntar, né, os dois robôs em um só. Porém, ia ficar muito complexo, muito complicado. E a gente sabe que em programação, quanto mais complexo o código, maior a probabilidade de aparecer algum erro, alguma coisa. Então o que eu fiz? Eu refiz do zero, tá? Esses robôs. Eu fiz o RK21, que é do Renko 2021, que vai englobar os dois setups, né? E fiz o RK23, que é do Renko 2023, que ele por si só já tem duas formas de entrada, né? Então ele é bem parecido na proposta, assim, né? De uma forma macro, ele é bem parecido com o Renko 2021. Então ele tem a entrada, né, no início do movimento e tem a entrada de pullback, certo? Então assim, como os códigos iam ficar meio que parecidos, eu já preferi fazer um vídeo, tá? É, é, mostrando os dois para vocês, tá? Para quem não conhece, né? Então vou apresentar os dois setups do Fabrício. Vou deixar na descrição o link, tá? Para você beber direto da fonte. Então assistir o vídeo do Fabrício explicando como é que funciona, né? Tanto o Renko 2021 como o Renko 2023. E vou deixar um link só, tá? Para você baixar os dois robôs de uma vez só. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos entender primeiro como é que funciona o Renko 2021, tá? Então o que a gente tem na tela aqui? A gente tem esse canal, né? Que é o canal Renko 2021. Né? No vídeo do Fabrício vocês vão ver lá como que baixa. A gente tem a regra de coloração aqui. A gente pode dar uma olhada. Ó, clica com o botão direito. Coloração Renko 2021, certo? Então tem o canal, tem a coloração no box e tem o MACD, pessoal. Esse é um MACD personalizado, tá? Ele está disponível direto no Profit. Então é só você digitar aí dentista, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que faz, que aí fica mais fácil. Esse MACD ele vai servir para os dois setups, tá? Então você clica ó, em estratégias, loja de estratégias.
E você vai colocar aqui, ó, dentista. Tá aqui. Inclusive, ó, eu acho que o Renko 2023 tá aqui, ó. Dentista Renko 2023, tá? Mas vocês, né, tiram a dúvida lá no vídeo que eu vou deixar. O Mac Dentista, né, tá aqui, ó. Ele é um MACD personalizado, tá? Então, ele já vem todo configurado do jeito que o Fabrício usa, né? Com as médias dele. Não aparece aqui, né? Mas as médias já estão configuradas aqui. E ele já vem colorindo, tá? Então ele colore de verde quando está positivo e acima dessa média aqui, que eu acho que é uma média de 14. E ele fica vermelho quando está negativo e abaixo dessa mesma média de 14. Beleza? Então esse MACD ele vai servir tanto para o Renko 2021 como para o Renko 2023. Beleza, pessoal? Então vamos prosseguir aqui, pessoal. Ele é um setup de tendência, tá? Dia de hoje, né? Tô gravando hoje na sexta-feira, tá? Véspera de carnaval e dia de vencimento de opções, ou seja, dia mais travado impossível, tá? Então, obviamente, aparecerão poucas entradas aqui e, né, com um dia lateral fica meio ruim. Essas duas linhas, pessoal, eu já vou mostrar, tá? Do que se trata. Não tem a ver com o setup do Fabrício, mas tem a ver com uma alteração minha, tá? Então, ó, vamos pegar aqui, ó, um dia um pouco mais direcional pra gente ver como é que funciona as entradas do robô. Então é o seguinte, como tudo que o Fabrício faz, bem simples, tá? Tem alguns filtros ali e tal, mas é tudo automático. Como é que funciona o Renko 2023? 2021, tá? Vamos falar primeiro do Renko 2021. Primeira coisa, essa nuvem, ela tem que estar verde, tá? A gente vai falar aqui no caso da compra, né? A nuvem estando verde, com o MACD estando verde, aciona o gatilho de compra. E como é que funciona o gatilho de compra? É o seguinte, assim que aparecer um box branco e um verde, ele faz uma compra, certo? Então, apareceu um box branco, um verde, compra. Box branco, um verde, compra. Obviamente, com o MACD também estando verde, tá? Se no momento, por exemplo, aqui, ó, momento que apareceu esse box branco e em seguida esse box verde, se o MACD lá embaixo estiver branco, tá, ou vermelho, ele não vai fazer a compra, tá? Eu configurei o robô exatamente da forma como o Fabrício explica no vídeo dele. Então este é o primeiro gatilho de entrada, tá? Deste robô. Foi assim, né, desse robô e do setup, né? Foi assim que o Fabrício desenvolveu ele a primeira vez, tá? Então era bem, né, simples, né, para você fazer aí entradas de tendência. Olha só aqui, ó. Box branco, box verde, certo? Entrada, tá? Stop e alvo é personalizado, tá? Mas normalmente aí a gente usa 150 pontos de stop para 250 pontos de alvo, certo? Vamos lá. A gente viu o primeiro tipo de entrada. Qual que é o segundo tipo de entrada que o Fabrício criou depois? É o seguinte, tá? A gente pode usar aqui, ó. Essa linha está atrapalhando um pouco, mas eu não vou tirar ela porque depois vai dar mais trabalho ainda para colocar ela certinho. Mas só para exemplificar. Então olha só, deu a entrada aqui, tá? Box branco, box verde, comprou, tá? Vamos supor, né? Acho que tá assim, tá? O MACD ficou verde aqui na entrada, beleza. Deu tudo certinho, a nuvem tá verde, perfeito. E aí, você fez a compra aqui e saiu aqui, por exemplo, tá? Deu o seu alvo ali. Beleza. Comprou, saiu no alvo, perfeito, bonitinho, trade feito. Só que aí o movimento de alta continuou. Então o que o Fabrício bolou? Seguinte, se continuar o MACD verde, se continuar a média verde, se continuar os blocos acima, né, da nuvem e fizer um box de reversão, no box que fechar para cima ele compra de novo, certo? Esse é o tipo de entrada 2, tá? Então a gente tem tipo de entrada 1, tipo de entrada 2, beleza? Isso aqui, por que eu estou falando entrada 1 e entrada 2? Porque isso aí vocês vão poder configurar no robô, tá? Eu não quero entrar nessa primeira entrada aqui, eu quero pegar só o pullback, então eu ligo só o tipo de entrada 2. Quero fazer o contrário, eu quero pegar o início do movimento, eu não quero entrar depois do pullback. Liga o tipo de entrada 1. E aí tem um tipo de entrada que é a 3, que é a combinação das duas juntas, né? Então eu quero fazer as duas, eu quero que o meu robô entre aqui
E depois que ele, né, obviamente, se ele não tiver mais posicionado, se der uma entrada aqui, ele entra de novo. Então você coloca o tipo de entrada 3. A gente vai explicar isso aí quando estiver montando o robô lá, certo? Mas é basicamente isso. Então este é o setup do Renko 2021, tá? Mais uma vez, tanto essa nuvem, é, tanto essa nuvem quanto esta regra de coloração vocês vão baixar no link que eu vou deixar na descrição. Precisa disso para o robô rodar? Não, tá? O robô já tem tudo isso dentro dele, ele sabe onde está a média, ele sabe qual é a coloração do box, ele sabe como é que está o MACD, então não precisa de nada disso. Isso aqui é só para você validar, tá, o setup. Você não vai colocar um robô para rodar sem nunca ter testado, né, ter feito um backtest que seja no operacional. Então, por isso que eu estou explicando como é que funciona a entrada desse operacional, tá? Beleza? Então o Renko 2021, basicamente isso. Agora a gente pode pular para o Renko 2023. Então olha só, pessoal. O que a gente tem aqui, né? No Renko 2023. A gente tem o mesmo MACD, tá? É o Mac Dentista, o mesmo do que eu mostrei no Renko 2021. A gente tem uma nuvenzinha aqui, pessoal, que ela vem junto com a regra de coloração que você baixa, tá? Mais uma vez, né? Vai estar aí no link, na descrição, o link para você assistir o vídeo do Fabrício e pegar os links lá. Apesar que eu, como eu falei antes, eu acho que está no próprio Profit, tá? Foi lá na lojinha de estratégia que eu baixei, mas confiram lá, até porque ele vai dar uma explicação melhor do operacional. Como que funciona? Bem parecido, tá? Box branco, box verde, você compra, né? Ah, eu não tinha mostrado da outra vez, mas é o mesmo para venda, né? Obviamente. Box branco, box vermelho é venda, tanto no Renko 2021 quanto no Renko 2023. Qual que é a diferença aqui? Tá vendo que no Renko 2021 a gente teria feito uma entrada aqui, ó, na hora que ele fez o box de reversão? No 2023 é diferente, tá? Ele ainda pinta pra gente, ó. Ele precisa tocar nessa nuvenzinha, tá? Pra validar, né, a entrada de pullback. Ou seja, o robô teria entrado aqui. Vamos supor que ele teria saído aqui, ó, tá? Saiu aqui certinho, então ele não está mais posicionado. E aí o preço voltou e tocou, né, nesta nuvem. Fica um box amarelo. O robô ele pode entrar já nesse box amarelo, tá? Se cumprir todas as condições, nesse mesmo box amarelo ele já faz uma venda, tá? E vai sair no seu alvo de novo. Aqui, pessoal, aqui não deu venda, tá? Ele tocou, só que ele não fechou um box para baixo, como aqui, ó. Tá? Então ele ficou amarelo. Esse box aqui ele tentou fechar para baixo, olha só como ele veio, né, o pavio dele. Se ele tivesse fechado aqui, teria feito uma venda. Não fez porque ele fechou um box de alta, tá? Então essas são as diferenças, tá? Obviamente, as configurações, né, são totalmente diferentes, né? O Renko 2021, né, naquela nuvem que ele usa um conjunto de médias, tá? Que elas têm que estar alinhadas de uma forma específica. Tem outros indicadores ali dentro. Tem a própria regra de coloração do box, que é diferente. Então tem todo um conjunto de indicadores ali que indica, né, para o box ficar verde ou vermelho. Aqui é a mesma coisa, só que são outras médias, outros filtros, então vai dar entradas diferentes, tá? Pode, né, acontecer de tanto o Renko 2021 como o 2023 dar entrada no mesmo ponto? Pode acontecer. Mas a configuração deles são bem diferentes, tá? Eu não posso falar quais são as médias, quais são os indicadores, porque o próprio Fabrício não deixou isso aberto para ninguém, então não sou eu que vou falar, mas eu posso garantir que é bem diferente, tá? Então aqui no caso, né, fez uma compra aqui. Se ele não tiver saído ainda, beleza, ele não vai fazer essa compra de novo. Mas se ele tiver saído por aqui, quando der esse box amarelo aqui, e esse box amarelo estiver cumprindo todas as condições, ele entra. Se esse box amarelo não estiver cumprindo as condições de compra, ele entra nesse box verde, tá? Então vai ter horas que o robô vai fazer uma compra aqui e tem horas que vai fazer uma compra aqui. Não é bug, tá? Tudo isso depende de como está configurado de como os indicadores estão no momento, tá? Que ele fizer esse reteste na média, tá? Olha só, né? Fez a recompra aqui, saiu, né, em algum momento por aqui, beleza. Ele vai entrar de novo aqui, ó.
tá? E provavelmente vai ter estopado. Então, obviamente não é um setup livre de falhas, ele vai dar stop como todo setup. Inclusive, como é um setup de tendência, ele tende, né, a, né, dar um pouco mais de loss em mercado lateral. E como, né, em momentos de força, né, de mercado, quando pega a tendência, ele vai pegar, né, alvos muito maiores aí dependendo da sua configuração, tá? Então, eu acho que ficou bem claro, né, como é que funciona o Renko 2021 e o Renko 2023. Então, a gente vai ver agora, né, as configurações que eu bolei para o robô. Então, vamos lá, pessoal. Coloquei aqui no mercado ao vivo, né? Agora são 12h20. Dia, né, como eu falei antes, muito lateral. Dia que esse robô vai sofrer bastante. Então, tenham isso em mente, tá? Para saber quando ligar e quando não ligar esse tipo de robô. Assim como também se você ligar um robô que trabalha a lateralidade, né, como o robô do Kelt, né, o Sputnik da vida. Se você ligar ele no mercado de tendência, ele tende a dar muito mais loss do que gain, né? Então a gente tem que ter esse discernimento aí para saber quando ligar um, quando ligar outro. Mas vamos lá, pessoal. Vamos ver como que a gente configura esse robô, tá? Antes de mais nada, né? Vamos lá para a parte chata, que é a parte que todo mundo pula e depois manda mensagem para mim falando que o robô não tá funcionando, tá? Tô desabafando aqui porque foi o recorde, tá? Esse último vídeo que eu fiz foi o recorde de mensagens pra mim no Telegram perguntando por que o robô não tá funcionando, por que não tá importando, né? Ah, eu não tô conseguindo importar, tá falando aqui que não foi possível importar. Por quê? É o que eu falo em todo vídeo. Você tem que deixar o seu Profit atualizado na última versão beta. Senão não vai funcionar, não tem jeito. Não adianta você pular isso aqui achando que é besteira, frescura, porque não é, tá? Então vamos lá, ritual, né, padrão, se você quer que tudo funcione direitinho. Clique em ajuda, procurar atualizações, muda de versão estável para versão beta, inclusive eu tenho uma atualização aqui, ó. O Profit está lançando atualizações praticamente dia a dia. Então mantenham sempre na última versão, pessoal, porque se eu fiz o meu robô numa versão e você está usando uma anterior, obviamente não vai funcionar, tá? Então clica aqui em atualizar, vai aparecer uma barrinha aqui enchendo, quando ela terminar de encher, vai aparecer o botão para você reiniciar o seu Profit e você faça isso, senão não vai funcionar, beleza? Vamos lá. Na descrição, além dos links, né, para os vídeos do Fabrício, tem também o link aí para você baixar o robô, tá? Então vamos lá. Então quando você clicar na descrição, né, no link da descrição você vai ser redirecionado para uma página do Google Drive, tá? O arquivo que vocês vão baixar é esse aqui, ó, JB RK21 RK23 Free. É este único arquivo. Dentro dele, né, virão outros arquivos que a gente vai importar lá para o Profit. Mas o que você vai precisar baixar é esse aqui, tá? Como que você baixa? Clica neste botão aqui, ó. Fazer o download, tá? Inclusive, se a gente passar o mouse em cima, ó, aparece a opção ali, ó, fazer o download, ok? O que está vindo junto nesse arquivo? Se você está vendo este vídeo depois de 1 de março de 2023, está vindo isso aqui, ó. A versão RK21 Free e a versão RK23 Free, certo? Se você está vendo antes de 1 de março, você também está recebendo a versão Premium, tá? Tanto do RK21 quanto do RK23. E a gente já vai ver quais são as diferenças, tá? Então vamos lá. Fez o download, a gente vai agora importar para o Profit. Como é que a gente faz isso? Bem simples também. Clica aqui em estratégias, já tem a opção aqui, ó, importar e exportar. Tá? Se não tiver essa opção futuramente, clique em central de estratégias que vai ter essa opção lá dentro, tá? Então clique em importar e exportar, ele já vem aqui selecionado importar. Você clica na pastinha amarela e você vai procurar o arquivo que você baixou, ó. Tá aqui, ó. JB RK21 RK23. Clique em abrir. Tá aqui, ó. Então, né, se você tá vendo antes de 1 de março, você vai ter esses dois robôs, ó, o RK21 e o RK23. Se você tá vendo, né, na verdade, eu não lembro o que eu falei agora, mas enfim, vamos lá, vamos reiniciar. Se você está vendo este vídeo antes de 1 de março de 2023, você vai ter esses 4 arquivos. Então você seleciona eles, clica neste primeiro botão para ir para selecionado,
e vai fazendo isso de um por um, tá? Até selecionar os 4 aqui. E aí clique em importar. Obviamente, se você está vendo esse vídeo depois de 1 de março, só vai ter, né, o RK21 Free e o RK23 Free. Clique em importar, dá OK, confirma e pronto. Já está dentro da sua plataforma. Agora a gente vai ver, pessoal, como configura o robô, tá? A gente vai ver primeiro como é que configura ele para rodar no mercado ao vivo e depois a gente vai ver como é que configura para rodar no replay de mercado. Então clique em estratégias e vem nessa primeira opção, ó, automação de estratégias. Tá? Ele vai abrir uma janelinha, ele vai abrir assim. Ó, tá? A única diferença é que este botão nova estratégia vai estar aqui no meio também, tá? Ele vai ficar lá em cima e aqui embaixo. E não vai ter nenhum robô. Tá vendo que eu estou com 2 robôs aqui configurados rodando? É o JB RK21 e o RK23. Então eles estão rodando em conta real agora. Tá? Já vou explicar o porquê daquelas 2 linhas lá. Então vamos lá, vamos configurar então o nosso robô. Clique em nova estratégia, pode ser tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar aqui na conta simulador, tá? Se você mudar para conta real, você não vai conseguir configurar o robô, por quê? Porque para rodar em conta real, você tem que clicar aqui, ó, e contratar um plano de assinatura, tá? Então é gratuito o robô para você rodar em conta de simulação. Se você quiser rodar em conta real, não é comigo, é com a Nelogic. Você tem que contratar o serviço direto com a Nelogic. Perfeito? Então vamos lá. Clicar em nova estratégia. A gente clica em selecionar estratégia. A gente vai digitar, né, o nome do arquivo. Então tá aqui, ó, RK21 Free, certo? Eu vou fazer com o 21, mas é a mesma coisa com o 23, tá? São os mesmos passos, as mesmas configurações, certo? Selecionamos. Aqui vem toda a configuração do robô, tá? Editar parâmetros. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui disponível. Então a gente tem o horário que ele vai começar a fazer as entradas. A gente vai ter o horário que ele vai terminar de fazer as entradas. Ou seja, ele está configurado para começar às 9 e terminar às 17. A gente tem o alvo da nossa operação, que vem padrão 250 pontos, a gente pode alterar. E tem o stop loss, né, da operação, que vem padrão 150. A gente também tem uma opção de break-even, tá? Como é que funciona? Eu posso colocar aqui então 150. O que vai acontecer? Não se preocupem com vírgula, tá, pessoal? Quando você der OK aqui e voltar, a vírgula é colocada sozinha. Se, né, o meu stop é 150 pontos. Se eu deixar um break-even de 150, assim que atingir, né, 150 pontos, o meu stop vem para o 0 a 0, tá? E aí fica o meu alvo de 250 pontos e risco zero na operação. Aqui, pessoal, é o tipo de entrada. Vamos zerar aqui o break-even para não atrapalhar. Tipo de entrada é aquilo que eu tinha explicado, tá? Então a gente tem o tipo de entrada 1, que é aquela primeira entrada, né? Box branco, box verde, ele compra. Tem o tipo de entrada 2, que é o pullback, né? Eu expliquei a diferença do pullback do Renko 2021 e do 2023, então, né, no começo do vídeo você já sabe como é que funciona. Então você pode ativar aqui, quero entrar só no pullback, quero entrar só na primeira, né, no início do movimento. Ou tipo de entrada 3, que é as duas juntas. Ou seja, ele vai entrar tanto na primeira entrada quanto no pullback. Beleza? E aqui tem 2 configurações bem bacanas, pessoal, que é o seguinte. Esperar a confirmação da entrada 1, esperar a confirmação da entrada 2. O que isso significa? Tá? Significa o seguinte. A entrada 1, ela não precisa de um box branco e um box verde para fazer a entrada. Se você ativar isso aqui, a confirmação, ele vai esperar a confirmação de mais um box verde, tá? Então, para fazer uma entrada na compra, por exemplo, a gente pode usar esse exemplo aqui, ó. Não, aqui não dá. Mas enfim, é bem simples. Fez um box branco, fez um box verde. Se aqui tiver desativado, tiver não, ele faz a compra. Se aqui tiver ativado, ele vai esperar o segundo box verde. Então ficaria box branco, box verde, box verde. Neste segundo box verde, ele faria a compra. O pullback é a mesma coisa, tá? Então eu quero entrar no pullback, mas eu quero esperar a confirmação. Beleza, então ele vai esperar, né, fazer a condição do pullback. Os 2 robôs são diferentes. E aí quando der o box verde para cima, né, no caso da compra, ele já compraria se aqui tivesse desligado. Porém, se aqui tiver ligado, ele também vai esperar o segundo box verde. Ou seja, no caso do Renko 2023, então aqui, ele esperaria formar um box amarelo. E aí, no box seguinte, né, no verde, ele já compraria.
Se a gente deixar ligado, ele vai esperar formar o box amarelo, mais um box verde, e no segundo box verde ele compra. Lembrando, né, eu dei exemplos ali do robô entrar direto no box amarelo. Pode acontecer. Se você deixar isso ligado, ele não vai entrar no box amarelo. Ele vai considerar que aquele box amarelo foi um box verde. Por quê? Porque deu todas os gatilhos de entrada. Só que ele vai esperar uma segunda confirmação, um segundo box, né, que nesse caso vai ser verde com certeza, para entrar. Beleza? Parece complicado, mas não é, tá? Inclusive tinha uma opção bem parecida com isso nos robôs antigos. Então é simplesmente, né, esperar uma segunda confirmação, não entrar na primeira, tá? Isso aqui, pessoal, serve para o RK21 e para o RK23, beleza? Muito simples. Configuramos tudo aqui do jeito que a gente quer, dá OK. E agora a gente vai terminar, né, a configuração do robô. Aqui a gente vai selecionar o ativo, clica com o botão esquerdo, abre essa janela para a gente selecionar. Então, se a gente quer trabalhar no índice, a gente vai procurar qual é o contrato atual. Se a gente quiser trabalhar no dólar, né, a gente procura aqui qual é o contrato atual e coloca o robô para rodar, certo? Vamos deixar aqui no índice. Nesse caso, não, vamos deixar no índice porque a gente já deixou toda a configuração de alvo e stop para o índice, né? Então tá aqui o índice. Aqui você vai definir o tamanho do renco. Então vamos colocar aqui um 10R. Quantidade de ordem. Isso aqui, pessoal, tem uma diferença entre o robô free e o robô premium, tá? Qual que é a diferença? O robô free ele só vai trabalhar com um contrato. Não importa se você colocar aqui 10, ele vai continuar entrando com 1, tá? No robô premium você pode alterar isso aí. Quantidade máxima da posição, sempre coloca um número muito maior, tá, do que a entrada. Então se aqui vai entrar com um contrato, né, porque está na versão free, aqui coloca 10, por exemplo, que é o que eu sempre coloco. Se você for entrar aqui com 5, no caso de uma versão premium, você coloca aqui 50, por exemplo, tá? Coloca um número muito maior, porque enquanto a Anelógica não corrigir esse bug que ela tem, né, a gente tem que tentar contornar para não dar esse tipo de problema. Então deixa um número muito maior aqui. Configurações de entrada. Aqui a gente consegue configurar, né, se você quer que ele só compre, só venda, ou, né, faça os dois. Ó. Então compra e venda, só compra e só venda. Beleza? Isso aqui você não vai alterar, não tem como, tá? Isso aqui é uma alteração que está vindo aí, graças a Deus. Vai melhorar bastante as coisas pra gente que é programador. Então não precisa mexer em nada aqui. Horário de entrada o robô já tem, né? Ó, tá configurado das 9 às 17. Isso aqui não precisa mexer. Saída, tá? O nosso robô já tem ordem oco. Você quer configurar uma ordem oco sua, tá? Personalizada? Beleza. Clica aqui nessa engrenagem, configura do jeito que você quer. Inclusive você consegue colocar break-even, trailing stop, tudo mais. Então você consegue configurar por aqui. Zerar, né? É para zerar, né, se o robô estiver posicionado, né, num certo horário. Nosso robô ele já vai zerar, tá? Quando atingir o horário fim ali, né? Às 17 horas ele vai zerar. Aqui é o controle de risco, né? Então você consegue definir aqui um alvo de ganho e um limite de perda, tá? Para esse robô. Se você tiver configurado, né, mais de um robô, você consegue definir, né, um limite da conta inteira, ó, né, então ele vai somar, né, os ganhos e perdas de todos os robôs e vai, né, verificar se atingiu o seu limite, né, de perda ou seu alvo no dia. Em segurança, pessoal, a gente coloca aqui desativar a estratégia, cancelar as ordens e zerar a posição. Isso aqui é muito importante, tá? Se você deixar aqui nenhuma ação, o que vai acontecer? Vamos supor, né, eu estou com o robô ligado aqui, ó, executando. Então, vamos supor que ele fez as entradas que tinha que fazer, tudo mais, beleza. E aí, eu deixei o Profit ligado e, sei lá, fui fazer outra coisa e esqueci o Profit ligado, tá? O meu computador aqui nunca é desligado, então é normal ficar o Profit ligado aqui. O que acontece? Ele, quando encerrar o pregão hoje, ele não vai desligar o robô, vai continuar executando. Tudo bem que hoje é sexta-feira, e, né, carnaval e tudo mais. Vamos supor que segunda-feira fosse um dia normal, né? Ou vamos supor que hoje não seja sexta, que hoje seja uma quarta-feira, por exemplo. Então ele terminou as operações de hoje. E aí, quinta-feira de manhã, 9 horas, abre o pregão. Se você deixar aqui nenhuma ação, o que vai acontecer? Ele vai entrar em leilão para iniciar, né, o pregão e vai iniciar o dia normal. O robô ele vai continuar executando desde o dia anterior, então ele vai continuar fazendo entradas, tá? O que você pode fazer isso aqui para, né, não acontecer? É o que eu sempre falo em todos os robôs.
coloca nesta opção. Então toda vez que entrar no leilão de encerramento do dia, ele vai desligar o robô. E aí no dia seguinte, o robô só vai ligar se você clicar para ele ligar, tá? Ele não vai continuar executando sozinho. Então sempre deixem aqui, tá? Nesta opção, beleza? E aí você confirma tudo e clica em coloquei aqui porque é o que ele vai entrar, né? A gente está no free, certo? E clicamos em criar. Pronto, está criado. É só a gente clicar aqui em executar e ele vai começar a executar, tá? Não vou fazer isso porque eu já estou com 2 robôs rodando. A gente vai ver agora, pessoal, como é que funciona, tá? No replay de mercado, tá? Para depois a gente ver as diferenças da versão premium para a versão free, ok? Então vou dar uma pausa aqui e já volto. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, que é o erro que todo mundo comete, é o seguinte: para você fazer um replay de mercado, você precisa puxar o replay de mercado antes, tá? Então a gente clica aqui neste botãozinho, replay de mercado, ele vai abrir aqui embaixo. Tá? O meu já está configurado para abrir aqui embaixo, tá? E vocês podem abrir uma janelinha aqui. Na descrição aí tem um link, tá? Para um tutorial que eu fiz aí completo sobre replay de mercado, tá? Então deem uma assistida lá para você conseguir aí tirar o máximo proveito dessa função, né, fantástica do Profit. Então a gente seleciona o ativo aqui, tá? Clica com o botão esquerdo. Seleciona o ativo como se fosse lá, né, dentro do robô. Não sei porque não está carregando, ó, tá aqui, ó. Então a gente pode configurar, né, do jeito que a gente quiser. O IN, né, do índice, o WDO do dólar, ações e tudo mais. Seleciona o ativo, seleciona a data que você quer, tá? Vou colocar qualquer uma, que já estava aqui no dia 15, e clique em requisitar, ok? Ó, tá puxando aqui, ó. Tem que esperar carregar. Ele vai abrir aqui em cima, tá? Uma nova aba, correto? Vamos aguardar. Tá aí, abriu a nova aba, a gente já pode trocar para lá. E pronto, agora a gente já pode configurar, tá, o nosso replay de mercado. Como é que a gente faz? Da mesma forma, tá? Estratégias, automação de estratégias, né? O meu tá aqui os robôs que estão rodando. Se não tiver nenhum robô, vai ter um botão aqui, né, para você clicar em nova estratégia. Pessoal, tudo exatamente igual, tá? Não vou mostrar, né, tudo de novo. Vou mostrar só como que vocês alteram o ativo. Então vocês vão, né, mais uma vez selecionar o robô de vocês. Então tá aqui, vamos colocar agora o 23. Vou colocar, selecionar. Tá aqui, ó, JK RK23. Clique em editar parâmetros. Mudem tudo que você tiver que alterar. Configurem período, né, quantidade máxima, tudo mais, né, todas as configurações. E aqui no ativo que tá a diferença, tá? Você clica com o botão esquerdo. E agora vai abrir, ó, essa opção aqui, ó, uma barrinha amarela, escrito replay, tá? Então é aqui que vocês vão selecionar. Tá ok, espera um pouquinho. Pronto, ó. Apareceu aqui, ó, um Rzinho de replay, o input, que foi o ativo que eu selecionei. Eu vou configurar tudo aqui do jeito que eu tinha configurado antes e já volto, tá? Prontinho, tudo configurado, tá? Única diferença aqui nos parâmetros, pessoal, que eu liguei, tá? A confirmação de entrada dos dois, tá? E coloquei tipo de entrada 3, ok? Vamos clicar em criar. Pessoal, uma dica que eu não falei, quando abrir essa janelinha, normalmente o seu gráfico, tá? Ele vai diminuir o tamanho. O que você faz? Clica aqui em topo, ó, clica na terceira opção, muda para topo e essa janelinha não some mais. Aí você consegue aumentar o seu gráfico de novo, beleza? Então o que a gente faz agora? Primeira coisa, vamos diminuir aqui primeiro o tamanho, tá? Para não atrapalhar tanto. Você precisa ligar o replay de mercado, da Play, tá? Então, ele está em leilão agora. A gente dá uma acelerada só para ele sair do leilão. E vamos aguardar aqui ele sair do leilão. Pronto, saiu do leilão. A gente pode voltar para a velocidade normal. Pronto. E aqui, pessoal, a gente já pode ligar o robô, tá? Ó, clico em executar. Ele agora está executando. Olha só, inclusive ele pode dar uma entrada agora. Só que ele vai esperar, né, a confirmação desse box verde se fechar para cima. Vamos dar uma acelerada aqui. Não, vamos ver se ele vai confirmar.
Então olha só, eu tô com dois robôs, pessoal, tô rodando no mercado ao vivo, no índice, né? Dois robôs diferentes. Eu poderia estar com o mesmo robô rodando no índice e no dólar. Olha só, aqui já era para ter dado entrada se não tivesse a confirmação ligada, tá? Então agora ele só vai entrar com a confirmação desse pullback, né? Ou seja, se fechar um box para cima. Se fechar um box para baixo, ele não entra mais, tá? Então vamos lá. Eu tô com um robô rodando no replay de mercado. No replay de mercado só é possível rodar um robô, tá? Não tem como rodar mais de um robô num replay. Perfeito? Agora no mercado ao vivo, tá? Você pode rodar quantos robôs você quiser, né? Tem aqui o limite de 50. Olha só, ele fez uma entrada lá, ó. Vamos dar um zoom aqui agora. Então olha o que aconteceu, né? Tudo bem que a hora que eu clicar aqui, eu vou pausar o replay, porque a hora que eu clicar aqui ele ia pausar o gráfico, tá? Então, né? Condição de compra: MACD verde, nuvem verde, box verde, certo? Fez o pullback na nuvenzinha aqui, ó, box amarelo. Se não tivesse ligado, né, a confirmação, ele já teria entrado aqui. Por quê? Esse box já deu confirmação. Continua o MACD verde, continua a nuvem verde, né? Ficou amarela, né, por causa do... porque tocou, né? Ele pega a coloração do box. Mas esse box aqui, né? Esse aqui já tinha dado o gatilho de entrada. Como a confirmação tá ligada, ele esperou, né, a confirmação do gatilho. Então esperou que mais um box tivesse fechado, certo? Então ele fez a compra ali, ó. Agora vamos soltar de novo o replay para ver o que vai dar. Mas olha só, ele já colocou o alvo de 250 pontos, que é o que a gente tinha colocado, e o stop de 150. Perfeito? O break-even está desligado, senão, né, provavelmente já teria sido acionado. Já andou mais de 150 pontos, ó. Acho que deve ter andado já uns 200, né? E olha só, né? Tá funcionando direitinho. É assim, pessoal, que a gente coloca o robô para rodar no replay de mercado. Beleza? A gente não vai acompanhar aqui porque não é o objetivo do vídeo, né? Ver o operacional em funcionamento. Até porque eu poderia ter escolhido, né, um dia bem específico onde tivesse dado várias entradas de gain. Não foi o caso, né? Eu simplesmente, né, dei sorte, né, de ter dado esse pullback aqui pra gente pegar uma entrada logo no começo. Mas vamos lá, vamos ver o que está faltando, pessoal. Tá faltando a gente ver as diferenças, tá? Pro robô free para o premium. Beleza? Então vamos lá, só um segundinho. Então olha só, pessoal, eu tô aqui com um robô, né, o o RK23 Premium, tá? Que é o que está rodando agora lá no gráfico, tá? Então a gente vai ver agora que tem algumas pequenas diferenças, tá? As opções que a gente tem no Free tem todas aqui, com algumas adições, né? Que é o que eu faço em todos os robôs, né? Eu sempre vou pegar o operacional, né, o coração do operacional, e deixar ele nos dois robôs. Porém, na versão Premium, que é, né, um presente aí para o pessoal que a partir de março contribui com o meu trabalho, vai ter essa versão com um pouco mais de filtros, né, algumas coisas que eu invento na minha cabeça, né, que não tem a ver em si com o operacional, certo? Então como é que ele está configurado? A gente tem o horário início, que está 9h15, ele tem o horário fim, que está 18 horas, ele tem, ó, a primeira diferença, você consegue definir o número de contratos que você vai entrar, então ele está entrando com 2 contratos, e está fazendo parcial com um contrato, tá? Eu poderia estar entrando aqui com 10, por exemplo, e tá fazendo uma parcial com 8, com 7, com 5, tá? Só que vocês conseguem alterar. A gente tem o alvo final, que já tinha lá, e agora a gente tem o alvo parcial, né? Que é o alvo dessa parcial que a gente quer fazer. Então eu estou saindo com 300 pontos, mas eu quero fazer uma parcial com 150. O stop loss é a mesma coisa. O break-even, olha só, que bacana que eu fiz aqui, ó. E eu estou saindo numa parcial, né, com 150 pontos, e na hora que pegar a parcial, o break-even, como está também de 150, ele vai ser acionado. Ou seja, andou 150 pontos a meu favor, eu saio de um contrato, e o outro contrato que vai ficar sobrando, ele vem para o 0 a 0, né, para eu proteger esses 150 pontos, e o meu alvo continua lá em 300, certo? Aqui a gente tem uma outra opção, né, que tem em todos os robôs premium, que é o trailing stop, tá? Ele é uma versão simplificada do que tem no Profit, tá? Porque no Profit é muito complicado, ele é bem complexo, né? Ele tem bastante coisa para você fazer, mas acaba que atrapalha quem não conhece muito, né? Então o meu aqui é bem simplificado. Como é que ele funciona?
Vamos supor que você esteja usando um stop de 300 pontos, certo? Se eu colocar aqui 100 pontos, o que vai acontecer? Toda vez que o preço andar 100 pontos a meu favor, o meu stop, que estava de 300 pontos, ele vai subir 100 pontos. Ou seja, ele era de 300, ele vai para 200. Tá? Então subiu 100 pontos, meu stop sobe 100 pontos junto. Subiu mais 100 pontos, meu stop sobe mais 100 pontos. Beleza? Então se o preço subiu 200 pontos, o meu stop que era de 300, ele também vai subir 200 pontos, ou seja, meu stop vai ser agora de 100 pontos. Correto? Tipo de entrada 3 é a mesma coisa, tá? Não vai mudar nada, né? Você pode mudar entre 1, 2 e 3. Esperar a confirmação, a mesma coisa que eu tinha falado antes, tá? Eu deixei ligado a primeira e a segunda não. E aqui, ó, vem algumas coisas bacanas, tá? Compras acima do preço. O que é isso, pessoal? Exatamente essas duas linhas que eu coloquei no gráfico são essas marcações que eu fiz. Ou seja, eu quero que o meu robô só entre na compra acima de 111.745, que é a linha que eu marquei ali, e venda apenas abaixo de 110.245, ou seja, dentro desse range aqui, dentro desse meio, ele não faz operações, tá? Por isso que ele está zerado o dia inteiro. E eu acho que ele vai continuar zerado o dia inteiro, porque hoje é um dia muito travado, mas foi um teste que eu fiz, né? Eu fiz um teste ontem, fiquei sem internet, tá? Não consegui concluir o teste. Inclusive por isso que eu não respondi quase ninguém. Ontem fiquei o dia inteiro sem internet. Então hoje eu estou refazendo o teste, mas hoje é um dia que, né, provavelmente ele não sai desse range. Então, para quem, né, já conhece, né, o Fabrício lá e sabe do operacional dele, né, que ele marca todos os dias, né, resistência principal e suporte principal, né, e ele marca compras só acima da resistência e vendas só abaixo do suporte. Exatamente, né, quem conhece o meu indicador também, o Price Gain, ele é 100% baseado, né, nesse operacional do Fabrício. A diferença é que o meu indicador ele faz tudo de forma automática. Então assim, eu peguei as marcações de hoje, né, do meu indicador e passei para cá, ó. Então o nosso indicador lá, ele marcou pra gente a resistência principal no 111.745 e o suporte no 110.245. Então eu quero que o meu robô só faça vendas quando superar esse preço, compras, né, quando superar esse preço, e vendas quando perder esse preço. Beleza? Isso aqui é bem bacana para quem quer realmente, né, fugir de lateralidade. Então o cara marca ali, não, eu acho que a tendência de alta ela só vai ser iniciada quando superar esse valor. Beleza? Então você marca aqui. E aí a tendência de baixa só quando perder tal valor ali, tal suporte. Então beleza. E aí se você não quer usar nada disso, você simplesmente coloca 0, tá? Zerou aqui, ele não considera nem a resistência nem o suporte. O que mais que a gente tem? A gente tem uma outra opção, tá? Que é o zerar no box branco. Isso aqui, tá? Ele vai funcionar para o seguinte caso, tá? No Renko 2021, tá? Ele tem o boxinho branco lá que ele vai, né? Estopar, né? Quando eu fizer aquele box branco, né? Eu deveria ter mudado para o Renko 2021 para ficar mais claro, mas é simples, né? O Renko 2021 ele não tem esse box amarelo, tá? Não tem esse box amarelo. Ele fica verde, né? Ele fica branco, verde ou vermelho. Então, nesse caso aqui, vamos supor, né, que o Renko 2021 teria comprado aqui, ó. E beleza, ficou comprado. Aqui, né, dando exemplo do Renko 2021, não ficaria amarelo, ficaria branco. Então ele zeraria aqui, tá? Ele não esperaria, né, atingir o seu stop. Deu um box branco antes de atingir o seu stop, ele zera a operação, tá? Então aqui é um controle pra galera que não quer, né, ficar muito tempo posicionada, mesmo tendo colocado um stop ali que aceita perder. Se a partir do momento que o preço já não engatou, né, para cima, já deu um box branco, mesmo que não tenha pegado o alvo, você consegue sair, né, ativando essa opção. E a proteção aqui de pular stop, pessoal, eu estou colocando em todos os robôs, tá? Você pode deixar ela ligada, mas ela está em fase experimental, tá? Por isso que ela vem por padrão desligada. O que ela faz? O robô ele vai ficar o tempo todo checando, né? Quando ele entrar numa operação, se o alvo já foi atingido, tá? E se por acaso pulou o stop e não foi acionado a saída do alvo, ele vai zerar na mão. E para o stop é a mesma coisa, tá? Então ele vai verificar, tá na operação? Tá comprado, tá vendido.
Atingiu o valor que deveria ter estopado? Atingiu. O robô está posicionado ainda, não foi estopado? Opa, então zero na mão. Beleza? Você pode deixar isso ligado. Porém, se você detectar alguma coisa estranha aí de ter saído antes da operação, você pode desligar para ver se é isso, tá? Mas pelos testes que eu estou fazendo há mais de um mês, né? Tá funcionando bem. Isso aqui tem no Free, só que ele já fica direto ligado, tá? Justamente para evitar do pessoal, né? Ter problemas aí de pular stop ou não. Beleza, pessoal? Pessoal, só um detalhe que eu estava esquecendo de falar. Essa opção aqui de zerar no box branco, tá? Ela funciona para o Renko 2023 também, tá? O RK23. Como é que ela vai funcionar? Ela vai zerar normalmente no box amarelo, tá? Quando esse box amarelo perder a condição de compra, tá? Porque o que acontece? Quando que o candle fica branco, tá? O box, né, no caso. Quando que o box fica branco? Quando ele está fechando abaixo das médias, né? E as médias estão começando a desalinhar, certo? Então, o que acontece? Se você ativar isso aqui, ele também vai funcionar para o RK23. A diferença é que como a regra de coloração do RK23 tem o box amarelo, você pode se confundir um pouco, tá? Inclusive, ele pode sair no box amarelo que fechou para baixo e já entrar, né, de novo no box amarelo que fechou para cima, tá? Então isso aqui é uma segurança, né, para você que quer sair rápido da operação quando a coisa desandou, né? Eu entrei na operação achando que era uma tendência de alta, né, o início de uma tendência de alta, e o box, né, o dois box seguintes já fechou, né, um branco ou amarelo, perdendo as condições. Então ele vai sair se aqui estiver ligado, beleza? Então é isso que eu estava esquecendo, tá? De resto, tá tudo certinho. Pessoal, agora um detalhe aí, né, para o pessoal que gosta de fazer backtest, né, vamos fazer o seguinte, tá? O robô ele já vem com uma regra de execução, tá? Para você ver as entradas dele, e ele vem também com uma regra de coloração que vai ajudar você, né, a ver as entradas certinho. Ela vai seguir basicamente essa regra de coloração aqui do Fabrício, porém esse verde aqui que está bem forte, ele fica um verde mais clarinho, e o verde, né, mais vivo, o verde limão, ele vai mostrar as entradas do robô, tá? Então como é que a gente faz? A gente pode excluir aqui a regra de coloração, ó. Excluir regra de coloração dentista Renko 2023, e a gente pode colocar a do robô, tá? Então clica com o botão direito, inserir regra de coloração, procura mais e coloca lá o RK23, né? Que é o caso que a gente está vendo aqui, ó. Manda inserir no gráfico. Pronto. Tá vendo? Olha só. Inclusive, né, eu já vou mostrar para vocês por que não está pintando de amarelo, tá? Aqui, ó. Então olha só, esses boxes aqui, ó. Este vermelho, este verde, este vermelho, este verde. Todos eles são entradas que o robô faria na configuração que está agora, tá? E aí para ficar mais visual, você pode clicar com o botão direito, inserir estratégia de execução e colocar também, né, o RK23. Clicar aqui, inserir, pronto. E olha só que bacana. Agora a gente está vendo exatamente, né, lembrando, né, com a configuração inicial que vem no robô, quais são as entradas dele, ó. Entrou aqui, saiu aqui, entrou aqui, né, que foi o pullback, eu acho, saiu aqui, beleza? Ó, vendeu aqui, foi estopado aqui em cima, né? Tomou um stop, uma violinada, porque depois o preço derreteu, né? Enfim, pessoal. E aí, beleza. Tá na configuração original, mas como que eu altero isso, tá? Você clica com o botão direito, e aí vai abrir aqui, ó, propriedades de JB RK23. Lembrando, tô falando do 23, mas serve para o 21. Exatamente igual, tá? Não muda nada. A gente clica nessa primeira opção, ela é a regra de coloração, tá? Então a gente vai definir aqui o horário, vai definir o alvo, definir o stop, o break-even e o tipo de entrada. Tá vendo que está tipo de entrada 1? Vamos mudar aqui para o tipo de entrada 2 para ver o que acontece? E dá OK. Então olha só, agora começou a pintar, né, os boxes amarelos. Só que tá vendo que ele continua mostrando as entradas no mesmo local, né? A regra de coloração mudou, ok. Mas a execução ainda não. Então a gente tem que ir lá na regra de execução, que é a segunda aqui, ó, e alterar também. Então o que a gente alterou? Tipo de entrada, né? Colocou entrada 2. Beleza, vamos colocar aqui também. Tem que ficar os dois exatamente iguais, tá, pessoal? Senão não vai dar, senão vai ficar dando divergência. Então olha só. Tipo de entrada 2, ele só entra no pullback, né? Então, ó,
box verdes, o MACD lá embaixo verde, média verde, fez o pullback, né? Ó, box amarelo, quando fechar para cima, né, dando condição de compra, ele compra, tá? Então foi essa entrada. Olha aqui, ó. Ficou vermelho, ele não entrou aqui, né? Esperou o pullback, fez uma venda aqui, ó. Beleza? Então é assim que funciona. Vamos colocar no tipo 3, né? Para mostrar certinho como é que ele faria os dois tipos de entrada, né? A gente vem aqui, tipo de entrada 3. Vamos colocar confirmação só para dar uma olhada? Vamos colocar confirmação só no primeiro, tá? No pullback não, ó. Então esperar a confirmação entrada 1, sim. E a entrada 2, não. E tipo de entrada a gente colocou 3. Vamos lá e vamos fazer a mesma coisa para a estratégia de execução. Tipo de entrada 3. Esperar a confirmação de entrada 1, sim. E a 2, não. Ok. Então, olha só agora. Ele entrou aqui, foi estopado aqui, beleza. Não teve entrada aqui. Aqui, ó, não teve entrada por quê? Tá vendo? Fez um box vermelho. Só que o segundo box também foi vermelho, beleza. Só que ele não fechou, né, negativo, ele fechou positivo. Descaracterizou. Mesmo o MACD, né, dando condição aqui, teoricamente, ele não fez a entrada porque ele está esperando a confirmação. Olha aquela primeira entrada que ele tinha feito, ó. Ele tinha comprado aqui, né? Agora ele está esperando a confirmação do segundo box. Então ele comprou aqui, certo? Saiu aqui em cima, pegou o alvo de 250 pontos, fez o pullback, entrou aqui de novo. Beleza? Aqui, pessoal, vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui provavelmente, né, no segundo box verde aqui, vermelho, né, ele não tinha dado a confirmação das entradas, tá? Não estava tudo configurado certinho. E aí ele foi entrar só no pullback. Beleza? Então é isso, pessoal. Mais um vídeo que eu tento fazer curto e fica longo, mas esse aqui tem, né, motivos, porque são dois robôs, né? Fazendo um vídeo só com dois robôs, poderia fazer dois vídeos separados? Poderia. Ficaria praticamente a mesma coisa, então não faz nem sentido, né? Beleza, pessoal? Então tá tudo explicado aí. Por favor, ficou com alguma dúvida, revejam o vídeo, tá? Tá tudo aqui certinho. Eu ainda mostrei o robô rodando no replay de mercado. Então se você fizer tudo do jeito que tô explicando no vídeo aqui, vai funcionar, não tem como, tá? Então, Profit atualizado, versão beta, baixem, né, o arquivo do jeito que eu expliquei para vocês, façam a importação do jeito que eu mostrei para vocês e na hora de configurar, façam do jeito que eu mostrei para vocês também. Não vai ter problema nenhum, tá? Vocês se fizerem dessa forma, beleza? Pessoal, na descrição aí, além, né, do link para baixar o robô, além do link para assistir os vídeos originais lá do Fabrício, tem também um grupo de estudos para quem está testando os meus robôs e quer, né, trocar experiências com outras pessoas aí que também está testando os robôs. Tem um grupo de estudos, tem um grupo de atualizações, tá? Inclusive o pessoal está recebendo esse vídeo lá antes, tá? Antes de sair. Então se você quiser ficar por dentro aí das atualizações dos meus robôs, indicadores e tudo mais, acessem lá, beleza? E aí eu vou deixar aí no link para vocês agora aí no YouTube, dois videozinhos aí para vocês clicarem aí, né? Caso você não tenha visto ainda, você clicar e acompanhar meus dois últimos vídeos aí, beleza? Então um abraço para vocês, pessoal, e até amanhã.